Ok, né? Muito bem, estamos então mais uma vez chegando, né, para mais um dos nossos encontros relacionados aos Yoga Sutras de Patanjali. E nós vamos, né, a partir deste momento, a partir de agora, aproveitar esta oportunidade de mergulhar, emergir, deliberar um pouco mais sobre muitas questões relacionadas aos sutras, no qual também nós estamos, né, avançando progressivamente nesses últimos momentos, nesses últimos instantes, nesses últimos encontros. Nós estamos vendo, né, e observando e aproveitando também para poder emergir, mergulhar um pouco mais, né, no SIDS. Né? Nós sabemos que SIDS ele é observado, né, numa classificação como seria poderes, né, mais ou menos. Então nós podemos dizer perfeições, né, situações, etapas, sair de um extremo onde nós nos encontramos, né, embrutecido, sair de uma etapa, um trecho ou, né, de um local onde nós nos encontramos imperfeitos, né, não realizados, e quando você vira toda a moeda, você adquire então a conquista em Samadhi, que envolve uma série de outras conquistas e etapas anteriores de processo da yoga externa. Você tem esta possibilidade de atingir essas qualificações, de conquistar por mérito essas realizações, né, digamos assim. E claro que aos olhos do humano comum,
aos olhos do ser humano comum, isso parece coisas maravilhosas, miraculosas, milagrosas, coisas que mostram uma potencialidade, uma genialidade tão grande. Mas para o yogi, né, que de verdade quer mergulhar na busca da verdade, quer estar em sintonia com o nosso Criador, quer estar, né, por simplesmente estar por amor e devoção plena, pela satisfação do Senhor, né, uma auto-entrega a um nível total. Estes fundamentos, né, não têm muito sentido, mas mostram e apresentam que ele está dentro do caminho mais adequado, do caminho correto. A gente vê que muitos siddhis, né, e essas realizações, elas começam a cair como se fossem constatações que são feitas pelo ser humano, que são feitas pela ciência, quando consegue atingir descobertas de coisas que estavam ali ocultas, desconhecidas, mas que sempre estiveram ali. É a mesma uma analogia, uma comparação, uma observação que se pode se fazer para tentar entender, visualizar e compreender como é que funciona este período na vida né? Na vida do yogi. Quando o yogi começa a desdobrar em samadhi, começa a aplicar simyama, ele começa também a fazer revelações dessas situações que encontravam-se ocultas. E elas começam gradativamente, né? Elas começam, vamos dizer assim, não automaticamente, mas elas começam a serem entregues gradativamente dentro dos mergulhos das visualizações. O yogi passa a se apropriar delas. O yogi passa a não somente se apropriar, mas o yogi passa a viver, né? A conviver num íntimo relacionamento com elas. O yogi passa, dentro de uma profundidade muito grande, a ter uma harmonia, como se essas propriedades lhe pertencessem. Ele vive elas, ele está nelas, né? Ele mergulha-se com elas. Elas começam a fazer parte íntegra, né, das suas qualificações, das coisas que ele faz, e ao mesmo momento também, né, essas coisas parecem que eles são suas propriedades, e a sensação que dá é que sempre esteve ali despertas e presentes para que ele pudesse utilizar, né? Eu fico muitas vezes analisando e tentando mensurar quando ocorre uma queda, quando o yogi cai, né, quando um yogi tropeça, assim como nós tropeçamos e caímos nesse mundo, assim como nós estamos em determinados níveis e despencamos, assim como nós muitas vezes tropeçamos dentro do yama e niyama, né? A gente fica imaginando o que possa acontecer e o que é mais ou menos para um yogi que se afasta dessas aptidões, né? Compreende, tem os domínios, mas não consegue atingi-las, buscá-las. Deve ser algo bastante lamentável, né? Bastante temerário, bastante assustador, bastante triste. Deve ser algo que assusta realmente, né? E deixa uma lacuna muito grande no yogi, né? No nosso encontro passado, nós estávamos observando, fazendo observações sobre o Sutra de número 23. E nós falamos, né, um pouco sobre como é que funciona os poderes do adepto, como é que funciona esses siddhis no relacionamento ao karma. E nós fizemos um mergulho muito profundo, falamos sobre os 3 tipos de karmas, analisamos, né, a causa, analisamos a questão do efeito,
nós conseguimos, né, mostrar que nessa etapa, ao menos, o yogi consegue ver que o yogi consegue ter as percepções, né, que o yogi consegue ter as mensurações, que o yogi, né, consegue ter acesso que o yogi consegue ter acesso, né, a essas informações lhe pertencem, essas informações passam a ser dele, e não há por que temer, né? O yogi com seu esclarecimento, o yogi já dentro da sua verticalização de conhecimentos, a sua verticalização já mergulhado na transcendentalismo, não se assusta, né, com essas informações que adquire. Já pensou? Dentro dos desdobramentos de uma causa, descobrir os efeitos que se seguem, fazer um mergulho muito profundo e entender quando cessa-se as causas, e até mesmo compreender sobre a causa relacionada à existência do seu eu inferior, o seu corpo, a sua vida, né? Fazer um mergulho e saber e ter essas informações, né? Tê-las junto a ele, ter o entendimento dessas informações, ter a conquista dessas informações. Então a gente conseguiu fazer um mergulho muito grande, né? Nesse sutra. A gente fez um mergulho muito grande nesse entendimento, né, desse sutra, e nos possibilitou desdobrar esse assunto, e nos possibilitou também ter, né, uma compreensão mais profunda, né, relacionada a esse ponto, né? Como é que funcionam esses desdobramentos, como é que se dá, como é que é a transformação dele, né? Como é que funciona, como é que é o modus operandi. E nós falamos que desses 3 tipos de sutra, então, desses 3 tipos de situações que envolvem o karma, nós desdobramos ali e percebemos então como é que funciona, né? Nós falamos sobre o karma que nós estamos já gerando nessa vida, falamos sobre o karma que nós estamos resolvendo nessa vida, que vamos resolver, e falamos também da conta kármica, de karmas que ficarão, né, para as próximas vidas. Então a gente fez uma observação sobre tudo isso, né? E falamos também em relação um pouco sobre o tema dos presságios. Essa palavra presságios a gente teve que dar uma mergulhada um pouco mais também, mais profundo, para trazer orientações sobre o que nós estaríamos dizendo, né? A gente consegue entender algumas coisas que vão acontecer, a gente consegue compreender algumas situações que vão ocorrer em determinada vida, em determinado caminho, até mesmo em nossas próprias vidas, né? Então a gente começa a virar anunciantes, a gente começa a virar profetas em nossa terra, nós começamos a nos transformar, né, em sábios, nós começamos a nos transformar em certos videntes. Não porque isso é algo de espantoso, né, mas porque começamos a fazer a interpretação e as leituras, e com assertiva grandiosa, né, sem erro, sobre observação dos efeitos e fazendo conexões e ligações até as suas causas. Então eu te fiz um mergulho sobre tudo isso e foi muito importante também. O encontro de hoje, nós vamos estar falando sobre quando o Simyama, né, desdobramento em Samadhi, sendo aplicado às qualidades. Olha que interessante isso, né? E mostra-se que há o fortalecimento e o conhecimento e o domínio de determinada ou tal qualidade.
coisa profunda de se analisar isso, né? Vamos supor que nós temos hoje as qualidades, né? Nós temos elas de forma muito mesquinha, muito fraca, muito vaga, e muitas qualidades nós não temos, nós não possuímos, e a gente vê que há uma diversificação de qualidades, né? A gente vê que no olho, claro, nós estamos fazendo uma observação dentro do olho raso humano, né? Mas há uma série de qualidades. Se nós formos olhar dentro das esferas do ser humano, né? Dentro das esferas humanas, existe o cara legal, existe o cara a generosidade, existe a amorosidade, existe o perdão, né? Existe um amor muito profundo, né? Mas existe também a raiva, existe a angústia, o ódio, né? Existe uma série de polaridades nesse sentido, né? Mas o yogi que ele passa a dominar, o yogi que passa a mergulhar, o yogi que passa a se apropriar dessas qualidades, por assim dizer, sendo redundante, né? Mas o yogi que passa a desdobrar, ele consegue ficar na ponta, né, a ponta importante, vamos dizer assim. Dá-lhe e confere a oportunidade de ter domínio sobre as qualidades e incorporá-las e viver esta qualidade intensa sobre ele. Então a gente consegue, né, o yogi consegue desdobrar e ter o conhecimento máximo, não somente do significado, mas apodera-se, né, de toda a qualidade, incorpora a qualidade em si e passa a viver a determinada qualidade em si. Olha que coisa interessante isso, né? A gente para analisar que a gente precisa fazer uma yoga externa muito forte na vida, né? Muito forte na vida, uma yoga externa, para poder romper imperfeições, para poder preparar nossos corpos, para poder moldá-los, os nossos corpos, para poder colocá-los, né, em afinidade com as qualidades necessárias para criar os alicerces na vida de uma perfeição para a vida do yoga. A gente tem os norteadores como Yama e Niyama responsáveis por fazer isso, né? As prescrições, as proibições, as orientações, né? Tem tudo ali. E o que nos chama a atenção é que eles estão nos levando a uma vida moral, uma moralidade, um grau de moralidade necessários para a vida do yoga, né? Necessários. E o que quer mostrar também nisso tudo são pontos que não se tem na vida do yoga, né? São pontos que o yogi não tem. São situações que não estão presentes, né, com o yogi. E é necessário que se faça este mergulho, né? É necessário que se faça esta imersão para se adquirir, né, coisas que não tem. Ou seja, o yogi mergulha, né, sem o mínimo conhecimento, o yogi faz um mergulho sem um entendimento, o yogi faz um mergulho sem realmente saber, né, o que quer, o resultado que vai dar, e timidamente, né, vai afrouxando grilhões de situações internas, vai controlando os seus veículos, vai suavizando os seus veículos, vai afiando o machado, nós podemos dizer assim, né, e vai conquistando timidamente ou vai conquistando qualidades. Aqui nós estamos falando, né, no mergulho integral dentro de determinada qualidade, o domínio da qualidade, né? Ir ao maior extremo, 100% dentro de uma qualidade, fazê-la virar permanentemente presente dentro da vida do yogi.
Observa a virada de moeda e se for analisar, de certa forma, né, a gente vê que o Sutra ele traz um conhecimento filosófico mais profundo. A gente vai analisar a busca é virar a moeda, né? Se hoje eu não tenho 100% amor, é porque eu tenho outras situações que geram essa impureza. Então nós estamos falando em arredar impurezas, nós estamos falando em retirar impurezas, nós estamos falando, né, em arrancar estas impurezas para que se fique somente com a pureza, né? Sair de coisas leves, desequilibrantes, né, situações fracas ou atenuadas, para simplesmente virar o jogo e vir para o lado da força íntegra e total. É não somente um conhecimento do qual o yogi migra-se para esta qualidade ou adquire, né, o controle, como também essa qualidade incorpora os seus veículos. Essas qualidades elas viram parte do emaranhado, não seria emaranhada a palavra, mas vira parte do pacote de poderes do yogi, realizações. Então a gente observa que um yogi que desdobra-se em samadhi vira um verdadeiro mestre do amor, mestre de paciência, mestre de bondade, né? Ele começa a ter a observação e o entendimento transcendental do mundo, e isso gera-lhes calma, tranquilidade, não superficial, não algo fingido, forçado, tímido, né, ou uma determinada quantidade, ou uma determinada quantidade. Ele gera-se numa integralidade. Imagine vibrando-se 100% com a força do amor, 100% com essa qualidade de amor, né? Vibrando-se ao ponto de fazer tudo na volta vibrar também em sintonia. Os animais sentindo esta presença de amorosidade, os animais vindo e sendo servis, vendo essa onda de amor tocando-os. A natureza, né, as árvores sentindo a vibração dessas qualidades e entregando seus frutos em harmonia e generosidade. É uma expressão pura criada por Deus e você consegue verter ela 100%. Imagine só, né, as transformações aonde você passando, aonde há situações débeis, deletérias, se afastando e dando local ao amor, à produção, né? A rosa se entregando e revelando-se o seu perfume, a profundidade de tudo isso, liberando assim, por simplesmente estar tocado nessa onda vibracional, ela libera toda a sua energia, o seu perfume, tudo para entregar em agradecimento, não em generosidade ao yogi. As coisas, né, ficam mais tranquilas, as pessoas ficam mais harmonizadas. Quando se aproximam, né, dentro daquela penetração, daquele facho, daquela transcendentalidade, daquela potencialidade toda, sentem-se intocadas, né? Os animais ficam tranquilos, os seres humanos ficam dóceis, né? Os seres humanos não conseguem entender, mas sentem aquela força que toca e começam a chorar e começam a se debruçar em soluços, começam a entrar nessa vibração de harmonia e sentem, né, uma relação íntima com o que o yogi está sentindo. E o yogi vibrando, né, numa qualificação, vibrando numa situação dessas, não há nem sequer uma necessidade, né, de falar com as pessoas, dizer palavras. As pessoas simplesmente perto deles sentem essa vibração, né, começam a sentir essa emanação dessa qualidade e ficam tocados por essa qualidade e, de certa forma, também ficam, né, com percentuais dessas qualidades dentro dele, entendem o significado da vida, né? As pessoas, quando se aproximam, sentem que estão perto de alguém que tem um diferencial muito grande. Inclusive há muitos relatos dentro do próprio cristianismo, né, das pessoas que, quando ao chegar perto de Cristo,
começavam a chorar, as pessoas que chegavam perto de Jesus Cristo sentiam as emanações e já entendiam que ele era um mestre, né? Pessoas que estavam muitas vezes até com aquele sentimento de raiva, de ira, né? Muitas vezes soldados, coisas que estavam passando perto de Cristo, né? Sentindo, e quando viam, sentiam, olhavam e percebiam essa emanação que os tocava e ficavam em silêncio atônito, olhando, né? Nada falavam, nada diziam, mas sentiam que alguma coisa estava ali tocando, sentiam uma emanação, né? Sentiam uma vibração. E claro que as massas, as correntes, o povo, né? Sentia-se arrastado, conduzido, saía-se atrás, né? Em multidões, porque sentiu essas vibrações. Né? E assim também com os outros mestres. Assim também nós podemos falar, né, de Buda, nós podemos falar que emanavam, né, emanavam essas características, esses poderes, e as pessoas sentiam, né, o que estava passando, as pessoas percebiam que havia uma passagem e corriam, né, sentiam aquela emanação e corriam. Assim como a gente faz, né, no mundo de hoje, que nós tentamos nos afastar as pessoas que estão em fúria, pessoas que têm revolta, pessoas que têm sentimentos de mágoa, pessoas que têm sentimentos deletérios, né? E tentamos nos aproximar de pessoas que têm sentimentos mais bondosos, generosos, né? Dentro das leis de afinidade. Observa de tudo isso, né? As pessoas nós tentamos buscando estar mais afinados com pessoas que têm sentimentos, né? Mais enobrecidos, vamos dizer assim. E se você fazer uma análise, né, fazer uma reflexão profunda, esse é o sentimento que as pessoas têm. De estar sempre tentando mergulhar, de certa forma, né, sempre tentando fazer um mergulho, de certa forma, ou estar presente a essas pessoas que têm essas qualidades. Então nós tentamos fazer um mergulho para mensurar tudo isso. Eu vou precisar me aproximar agora da câmera, porque eu não trouxe o timer, né? Eu não consigo ver daqui. Eu não consegui trazer um contador digital, né? Não consegui trazer algo para nós podermos fazer a verificação do tempo, para nós podermos mergulhar nos assuntos. Então eu vou me aproximar um pouquinho da câmera, só para poder verificar pela câmera como é que está o timer, né? Tempo que nós já estamos transcorrido desse nosso encontro de 1 hora, para poder deliberar sobre esse assunto, tá? Só um instante aí. Esqueci de algumas ferramentas, né, que auxiliam no trabalho, mas tudo bem, faz parte, né? Se ocorreu é porque alguma coisa, algum sentido teve para que pudesse ocorrer esse detalhamento, né? Mas voltando a falar sobre o tema, então nós tentamos imaginar isso, né? Agora tentamos criar uma seguinte situação, tentamos entender. Nós estamos falando de sentimentos, né? Coisas abstratas, nós estamos falando de coisas que nós não pegamos, coisas transcendentais. Imagine nós conseguir o domínio, a cientificação ampla, a cientificação plena, o domínio pleno, né? É muito transcendental isso, o domínio pleno, a conquista definitiva e incorporação em nossos veículos
definitivamente de tudo isso. Imagine só uma qualidade, né, plena, estar em nós em plenitude. E mais uma, não necessário forcismos, não necessário ser forçado, não necessário, eu preciso ser assim, eu tenho que ter isso, eu tenho que ponderar para ter mais calma. Não, nada disso. Ela está íntegra, fazendo parte dos seus veículos, você apropriando-se, né? Imagina você desdobrando, entendendo, você entendendo, você visualizando, né? Você vendo como é que funciona a qualidade, você olhando em você, né? Vendo que por que você não tem tal qualidade, por que isso não consegue estar pleno dentro de você. Aí você arredando, tirando, compreendendo como é que funciona, como é que você tem que se fazer para vibrar, organizando o veículo, potencializando o veículo, ajeitando os veículos, eliminando essas energias danosas e assim permitindo-se imergir, mergulhar, né? Ter esta energia, toda ela junto de você, mergulhada na integralidade. Isso, fica aí. Aí você mergulha profundo, né? E aí você pega e incorpora em você. Assim como você toma um copo de água, eu não sei se o exemplo vai ficar muito bem, que aquela água passa a fazer parte de você e você passa a fazer parte daquela água. Assim como você consome um alimento e aquele alimento passa a fazer parte de você e você passa a fazer parte daquele alimento, assim como vocês, né, se emergem e se transformam num só. Imagine, né? Assim como nós pegamos uma solução química, duas soluções e mexemos, e quimicamente dá um outro resultado, né? Aquilo mistura, imagine o café ao leite, né? Quando aquelas duas soluções se misturam e passam, mesmo que, sabe, nós percebendo que que elas são duas distintas, elas estão misturadas naquela solução. Então isso passa a ser você, a ser seu. E as coisas antigas e as coisas velhas são arrancadas, são retiradas, são banidas, né? Você passa a vibrar, a viver somente nesses tons. Imagine só quantas conquistas de qualidade. E nós estamos falando aqui hoje de qualidades. Nós podemos estar falando aqui sobre forças. Nós podemos estar falando aqui sobre conhecimentos. Nós poderíamos estar falando aqui sobre conhecer as coisas do mundo, ter o maior conhecimento, ser uma enciclopédia ambulante. Colocar o conhecimento humano em uma posição rasa. Evidentemente que o yogi não fará isso pelo seu endeusamento, pelo seu crescimento, né, para mostrar que sabe, ou pela simples e vaidade. Não é isso não. Não é isso não, né? Não confundimos isso. A vida do yogi não é para opressão, mas é para buscar as autorrealizações. E a autorrealização é o autotrabalho da vida. Então a gente começa a mensurar e ver o quanto isso é além do importante na vida do yogi. E você para ver também e tentar raciocinar o quanto distante nós estamos e o quanto vazio que somos e o quanto longe que nós estamos dessas realizações, o quanto ainda nos falta mergulhar para adquirir essas qualidades, né? Então acho que é muito interessante uma observação disso. É muito interessante uma visualização por parte do yoga quanto a isso, para que nós vejamos, observamos, né,
o quanto ainda estamos distantes e o quanto é necessário marchar. Né? Yama e Niyama são pontos, são situações que nos deixam, que nos dão, que nos entregam, que nos habilitam para tamanhas forças, né, para tamanhas qualificações, para, né, nos conduzem para grandiosas realizações. Então nós vemos quanto é importante isso, né? A gente começa a imaginar o quanto o yoga é importante, o quanto nós não devemos nos afastar do yoga. O yoga é a revelação, o yoga é a salvação da humanidade. O yoga é o caminho. É o caminho que nós estamos fazendo e nós temos que agradecer a Deus. Temos que ainda, né, debruçarmos em agradecimento e ver que esse caminho já existe. E está acontecendo agora. Nós estamos cientes que Ele está agindo ou não estamos cientes que Ele está agindo em cada um de nós. Né? Há uma ação muito profunda, há uma ação dentro de cada um de nós que nos conduz, que nos leva, que nos impulsiona, né? Que nos empurra, que verte em cada um de nós. Vamos fazer um pouquinho de leitura então, gente. Vamos fazer um mergulho sobre leitura. Vamos fazer um mergulho sobre alguns pontos para que nós possamos fortalecer então um pouco mais o nosso conhecimento e entender sobre essas qualidades. Nós estamos falando aqui em fortalecimento de qualidades, mas é bem interessante que Taimini nos leva a refletir um pouco sobre a amizade. Né? Pegando uma qualidade como a amizade, mas vai falar também sobre amor, vai falar um monte de coisas aqui. E nós podemos fazer um mergulho mais profundo nesse tema a partir de agora para poder compreender tudo isso, tá? Esta é a terceira sessão, é o Sutra de número 24, no qual nós vamos dar um mergulho. E falando em Sutra 24, nós estamos praticamente chegando à metade já da jornada, né, dos Yoga Sutras relacionados aos Sutras da sessão de número 3. Nós estamos chegando no Sutra de número 24, 24º Sutra, e nós temos aqui para nós analisarmos 56 Sutras, né? Então quando nós chegarmos ali no número 28, 54, 20... Quando nós chegarmos por ali, né, mais ou menos vamos estar na metade então da jornada dos Yoga Sutras destinado a essa página. Né? Nós vamos estar chegando mais ou menos bem próximo ali. — 25 a metade de 50. 26, 6 e 6, 2, dão 52. 27, 7, 7, 14, dá 54. 28, quando chegar no 28º Sutra, né? Isso, 28º Sutra, nós vamos estar na metade. Então nós estamos nos aproximando da metade, né, da jornada dos Yoga Sutras. Essas aqui passam mais de um ano, nós avançamos mais de um ano e ainda vamos mais à frente, né? Porque o ano tem 54 semanas e aqui nós vamos para 56 semanas de encontro. Então, nós vamos um pouco mais. Mas parece que a jornada número 4 é menor. Né? A jornada de número 4, os sutras são bem menores. Então nós já estamos indo muito adiante. Um ano e talvez 2 anos nós concluímos. Mas enfim, não é esse o objetivo, né? Vamos lá então. Sessão de número 3, Sutra de número 24, que diz assim: aplicando o Simyama à amizade e etc., amizade, amorosidade, gentilidade, qualidades, né? Produz-se o fortalecimento da qualidade. Uma lei psicológica muito conhecida
é aquela segundo o qual pensamos de modo se pensamos de modo persistente em qualquer qualidade, ela torna-se cada vez mais parte do nosso caráter. Esse efeito é intensificado pela meditação, quando a concentração da mente é muito mais intensa do que o pensar comum. O efeito é aumentado enormemente em Samadhi, pela seguinte razão. Quando o yogi aplica Samyama a qualquer qualidade, sua mente torna-se una com esta qualidade, por alguns instantes, conforme explicado na seção número 1, Sutra 41. Vamos dar uma visitada nessa seção primeira, no 41º Sutra, para nós vermos o que pelo menos ali diz. Aqui fala assim, ó, no caso de alguém cujas citavitris foram completamente aniquiladas, ocorre a fusão completa e absorção recíproca do conhecedor, do conhecimento e do conhecido, como no caso de uma joia transparente. A fusão, né? Nós poderíamos mergulhar mais no sutra, mas há uma fusão. E olha que interessante, fala, né? Conhecedor, nós, com o conhecido, o caminho, o meio e o conhecimento. Nós podemos dizer então o buscador da qualidade, a forma dos caminhos de estar com a qualidade e a qualidade em si. Então há uma fusão, funde-se, né? Aqui diz, né? Quando o yogi aplica Samyama a qualquer qualidade, sua mente torna-se una com a qualidade, conforme explicado na sutra da primeira sessão, Sutra 41. Fusão. Né? Nós entendemos, passamos a não é compreender, é viver. Claro que é compreender também, mas como é que eu posso tentar explicar assim? Não é, eu entendi, não é entendi. Está dentro de mim. Incorpora-se a mim. Né? O raciocínio não se faz necessário. Sim, não. O pacote já está ali. O pacote vem. Né? Aqui seguindo diz assim, ó, qualidades positivas, tais como coragem, compaixão e assim por diante, desculpa aí, só para poder esse papo, porque hoje eu estou usando o microfone da câmera. E conforme se dá esse barulho, esse som, é necessário eu esperar um pouco. Perfeito, continuando. Então, nós estamos falando então assim, ó, qualidades positivas, tais como coragem, compaixão, não são algo nebuloso e vago, como parecem à mente inferior, mas são princípios vivos, reais, dinâmicos, de limitado poder e que não podem se manifestar plenamente nos mundos inferiores por falta de instrumentos adequados. Ponto.
o que nós podemos observar desse trecho? Né? Quando a gente fala essas coisas abstratas, amor, né, a amizade, a bondade, compaixão, nos dá uma sensação, né, nos dá uma sensação que são coisas não palpáveis, né? Claro que não são, não é um algo, é um sentimento. Mas aqui está nos dizendo que de verdade é assim. Dentro da situação, dentro do universo, né? Dentro do plano de todas as coisas, elas estão ali. Essas vamos botar energias, né? Vamos dizer energias para nós podermos palpar elas. Essas energias, elas existem. E elas estão apoderando-se de determinados planos. Assim como existe também o ódio, a raiva. Né? Não é simplesmente um sentir, é afinar-se com isso, é estar dando vazão a essa energia, é compactuar com essa energia, é disseminar essa energia, colocar essa energia em atividade. Aqui está dizendo então que não é algo nebuloso e vago, como parecem à mente inferior, mas são princípios vivos, reais, dinâmicos, de ilimitado poder e que não podem se manifestar plenamente nos mundos inferiores por falta de instrumentos adequados. Ilimitado poder e instrumentos não adequados, olha só. Então vai mostrar que o yogi vem buscar uma perfeição em seus instrumentos. E fala ilimitado poder, e isso é uma grande realidade. Olha quanto um poder do amor transforma. Nós estamos agora há pouco na base introdutória do nosso texto, né, falando sobre esse poder desse amor. Nós estamos agora falando sobre a força desse amor. Nós estamos agora há pouco falando, né, algumas situações baseadas, né, somente na vivência de olhar a expressão do amor frente a umas pessoas. Agora você para imaginar, né, um mergulho profundo, quanto isso não dá poder a um yogi. Né? Não que o yogi queira crescer num poder, no sentido do poder de ser maior que os seus, né, de ser mais grandioso. Então não é esse o poder que o yogi busca. Mas imagine o poder de engrandecimento e um poder que confere a este yogi para que ele possa, né, executar um trabalho na humanidade, para que ele possa usar-se para devoção. Imagine, se nós estamos buscando a autoentrega, né, como um dos principais pontos para atingir essa união com o Ishvara Pranidhana, imagine eu entender essa qualidade e incorporar essa qualidade. Eu dominar ela e fazer uma autoentrega pelo Supremo, se fundir ao desejo de Deus. Olha o poder que isso confere. Né? É nesse sentido que o texto aqui vem trabalhar tudo isso. Né? Aqui, ó, princípios reais, vivos, ilimitado poder, que não se manifesta por falta de instrumentos adequados. Eu preciso me aproximar novamente, só para nós podermos acompanhar como é que está. Eu vou me acompanhar novamente ali e já vamos dar continuidade, para nós não passar o time, né? Eu tenho que virar aqui. Tá, nós temos ainda aí alguns minutos, né, para nós deliberarmos sobre o assunto. Vai ficar bem estranho, né, as pessoas verem esse vídeo. Mas é os fins que se justificam, né? É os meios que se justificam, sim, os fins que se justificam os meios, né? Então paramos, né, para poder fazer uma compreensão sobre tudo isso. Né? Aqui diz assim, ó, um princípio ou qualidade meramente irradia o seu brilho de forma débil, por assim dizer, enquanto simplesmente pensamos sobre esta qualidade.
mas o seu brilho torna-se cada vez mais intenso à medida que o pensamento torna-se mais profundo e mais persistente. A mente vai sintonizando cada vez mais com aquela qualidade. Isso a gente pode dizer que acontece nos planos rasos, né? Você já viu quando fala assim, ó, né? Calma, tenha calma, né? Paciência. Daí tu pensa, vamos ser paciente. Aí tu respira e começa a dar atenção, né? Para ser paciente. Aí você começa a colocar paciência em você, né? Entendendo? E aí quando você fala assim, cara, preciso ter amorosidade ali. Preciso ter amorosidade. Aí você vai lá, cientifica-se, né, que tem que ser a pessoa mais amorosa e começa a ser mais amoroso, mais pacífico. E pode ver que quando você vê familiares, pessoas do seu eixo familiar, pessoas que você sente um amor, ele vem natural, né? Vibra de forma natural. Então você percebe, né, que há uma necessidade, né, desse vibrar de amor. Né? Você percebe a ação do sentimento, nós mentalizamos ele, né? Calma, paciência. Esse cara, essa pessoa é legal, essa pessoa aí, posso botar a mão no fogo, ele é uma pessoa legal. Nós estamos apenas mentalizando, né? E timidamente vivendo nisso, né? Muito fraquinho vivendo nisso. Mas aqui nós estamos falando assim em algo, estar mergulhado, imergido e fazer parte disso. Olha que como é mais profundo, né? É muito mais profundo quando se fala isso. Não é simplesmente mentalizar, viver. É estar íntegro, apropriado, misturado, imergido aquilo. Você até mesmo poder ser o canalizador disso. Ser a fonte, né, de expressão sobre essa qualidade emanando sobre ao teu meio. Aqui agora continuando, né? Eu vou só refazer a frase para não ficar vago, para que há um complemento aqui. Um princípio ou qualidade meramente irradia o seu brilho de forma muito débil, enquanto simplesmente pensamos sobre a qualidade. Mas o seu brilho se torna cada vez mais intenso à medida que o pensamento torna-se mais profundo e mais persistente. A mente vai se sintonizando cada vez mais com a qualidade. Agora olha aqui o complemento. Mas quando se me ama é aplicado a uma determinada qualidade e esta funde-se com o chitta, com a mente, ela pode manifestar-se através da mente em uma extensão ilimitada. Olha só, é como se fosse um condutor de um fio, né? Como se nós como se a corrente passasse por nós, né? Como se nós virássemos capacitível a corrente passar por nós. E ao momento que a corrente passasse por nós, nós seríamos a corrente também. Nós fôssemos corrente também, não simplesmente um elemento de transporte e condução para isso. Nós nos fundimos com isso, como diz no Sutra 41, né? A fusão, uma fusão com tudo isso. Inclusive o livro vai complementar agora, aqui na leitura, que ele diz assim, ó. Mesmo quando esta condição de estar em sintonia com a qualidade termina, né, exemplo, num desdobramento em Samadhi, com o cessar de si me ama, o efeito desse contato direto é deixar uma impressão permanente e uma enorme intensificação do seu poder de manifestar essa qualidade em condições normais. Agora olha aqui, ó.
E com a repetição de Se Me Ama, a mente fica sintonizada com a qualidade. Sua expressão perfeita na vida normal torna-se fácil e natural. Eis como o yoga avançado pode tornar-se a própria corporificação dos poderes de amor, simpatia, coragem, paciência e etc. E pode expressá-los em uma extensão que parece maravilhosa ao neófito, aos olhos, da humanidade, que ainda está lutando para adquirir tais qualidades. Se Me Ama, portanto, oferece ao yogi a mais eficiente técnica de construção do caráter. Então tá vendo só? Fusão, completa. E prepare-se, imagine a velocidade para se... Exemplo, nós vamos fazer uma exposição, nós vamos precisar de tantas mil horas para aperfeiçoar o veículo para poder atingir determinado estágio. Imagine o processo sendo acelerado, uma velocidade absurda sendo fundido, ou seja, sendo potencializado, sendo rasgado, sendo colocado num banho ardente, por assim dizer, uma potencialização violenta, muito rápida, Nós vamos continuar vendo um pouco mais sobre o que nós estamos falando aqui, dentro do Sutra 25, mas nós vamos estar agora falando sobre forças, força mesmo, forças que nós vemos disponíveis na natureza, a força do raio, a força do trovão, olha que incrível isso. Olha como diz, os poderes do yoga são ilimitados. A força de tudo isso, força do conhecimento. Mas aí vamos falar sobre força relacionada à força de animais. Por que aqui vai vir falar sobre tudo isso? Vai fazer uma analogia sobre tudo que nós acabamos de falar, observando-se pela expressão de forças. Tá? O yoga, o sutra em si é minúsculo, gente. O yogi de toda a folha de um rosto se duvidar vamos botar assim, de 60 linhas, chega a dar 10 linhas. É muito pequeno o texto, é um sexto, é um quinto de uma folha, é muito curto. Mas mesmo assim nós vamos mergulhar, vamos desdobrar sobre tudo isso, a gente vai aproveitar para fazer um mergulho muito profundo. Vamos estar vivendo tudo isso. Vamos estar fazendo mais um pouco de imersão falando sobre tudo isso. Eu vou precisar me aproximar de novo, só para nós checar, ver se o nosso tempo já concluiu, para nós fazermos o fechamento, Hoje foi bem diferente, gente? Hoje foi bem... Opa, desculpa, amigo, vou chamar de chinelo sem querer. Hoje foi bem diferente do que nós estamos habituados. Hoje foi bem diferente do que nós estamos habituados, mas foi muito bom também. Nós estamos então já encaminhando para o fechamento. E mais uma vez então agradecendo a todos que se fizeram presente. Esses últimos dias, talvez não fará tanto sentido falar isso para quem vai estar assistindo, mas nós estamos mantendo o objetivo da ideia do canal em gravações uma vez por semana, todas as semanas, e transcorrer o período de 1 hora de comentários, de observações e de análise sobre um sutra, dos Yoga Sutras de Patanjali. As gravações elas estão ocorrendo, ocorrem todos os domingos, das 7 às 8 horas da manhã. Então muitas vezes aqui no sul, na Serra Gaúcha, nós enfrentamos frio, nós enfrentamos dias de temperaturas baixas, por isso que a gente sempre está assim. São dias de temperaturas muito baixas, gente.
Tem dias que hoje as temperaturas eram para estar mais baixas, eram para estar abaixo da casa dos 5 graus, mas possivelmente ficou entre 6 e 7 graus. Né? Não há vento e o sol já vem brilhando desde as primeiras horas da manhã, então muda-se um pouco a sensação térmica de quem, para nós que estamos aqui, é uma área externa aqui que nós usamos para fazer as gravações, né? E nós não começamos o inverno ainda, o inverno vai começar daqui a alguns meses, então terão dias que nós vamos estar aqui com temperaturas bem baixas, né? Sensações térmicas de até 0 graus ou até menos, mesmo abaixo disso, como já tivemos aqui fazendo esse tipo de trabalho já em outras vezes. Mas é o modo que se dá para fazer, as ferramentas que nós temos, os meios que se desdobram, né, para se fazer, e assim a gente vai continuar. Nós estamos talvez na metade de toda a jornada relacionada aos Yoga Sutras, ainda mais um trecho para fazer, dentro desse comprometimento que nós tivemos de entregar, né, esses conteúdos, de entregar esse material. E a gente vai entregar tudo isso, sem sombra de dúvida. Né? A gente está muito avançado em frente a tudo isso. Não sou o dono da verdade, não consigo estar ainda fundido a ela, mas há um interesse muito nobre, né? Uma manifestação muito nobre de que auxilie lá na frente, no futuro, alguém com tudo isso. Tá bom? Encerramos por aqui o nosso encontro então, até o nosso próximo encontro, aqui no nosso canal dos Yoga Sutras de Patanjali. Namastê.